Então, a gente tem o seguinte. A gente vai ter as duas condições aí funcionando ao mesmo tempo. E como é que a gente pode reescrever isso aqui? Isso aqui significa que o f de x está entre f de a menos epsilon e o f de a mais epsilon, né? Resolvendo aquela desigualdade modular aqui que a gente sempre faz, menos epsilon é menor que f de x menos f de a, que é menor que epsilon. Aqui a mesma coisa. Soma f de a dos três lados, g de a dos três lados. E aí, a gente vê que esse valor aqui, f de a mais epsilon, na verdade, ele é igual a g de a menos epsilon, né? É isso que a gente mostrou agora há pouco. Cadê? Olha, f de a mais epsilon é igual a g de a menos epsilon. Por quê? Porque os dois dão o valor c. F de a mais epsilon é c e g de a menos epsilon é c também. Então, a gente pode juntar as duas desigualdades ali. A gente tem o seguinte, olha, o f de x é menor do que o f de a mais epsilon, que na verdade vale o c, que é a mesma coisa que g de a menos epsilon, que é menor que a g de x. Ou seja, dentro desse intervalo aí de a menos delta e a mais delta, a gente tem o f de x sempre menor que a g de x. Que era o que a gente queria mostrar, né? Assim, esse teorema tem várias consequências aí interessantes. Por exemplo, o teorema da permanência do sinal, né? Se a gente sabe que uma função é contínua no ponto e ela é positiva no ponto, por exemplo, então eu posso garantir que ela é positiva em toda uma vizinhança desse ponto aí. Ou negativa é a mesma coisa. Se ela é negativa no ponto, quer dizer que ela é negativa em toda uma vizinhança desse ponto aí. Como é que a gente mostra isso? Bom, é só considerar a função e comparar ela com a função constante igual a zero. Olha só. O que eu estou falando? Se a função f se ela é contínua no ponto A, quer dizer que ela é positiva no ponto A e contínua em A, quer dizer que ela é positiva em todos os pontos aí próximos de A. Bom, para verificar isso é só aplicar o teorema anterior aí, comparando a função f aqui no ponto A com a função constante, né, com a função constante igual a zero. Essa aqui seria a nossa função g. Então eu sei que o meu g de A aqui é menor que f de A, porque o g de A ele vale zero, né? E o f de A é maior que zero, então nessa vizinhança, numa vizinhança do ponto a função f vai ficar sempre maior do que a função g. E a função g é sempre zero, né? Então a f de x aqui, sempre maior que a g de x, vale zero. Então ela é sempre positiva. E negativa é a mesma coisa.
Agora, se a função for zero no ponto A, aí eu não posso falar nenhuma coisa nem outra, né? Não posso garantir que ela é positiva ou negativa, ou é sempre zero numa vizinhança. Se eu pensar, por exemplo, numa função, sei lá, uma função afim, por exemplo, o gráfico dela é uma reta. Então, nesse ponto A, ela vale zero, só que em qualquer vizinhança que a gente pegar aí do ponto A, ela sempre assume valores negativos aqui e positivos do outro lado. Então, ela não fica nem positiva sempre, nem negativa sempre. Nem zero sempre nessa vizinhança. Bom, esse próximo teorema é muito parecido com aquele que a gente já mostrou para limites, né? Limites de funções. A gente viu que o limite de uma função no ponto A, a gente viu que o limite de uma função f no ponto A é um certo número L, C e somente C, para toda a sequência xn convergindo aí para o ponto A gente tem o limite da sequência f de xn converge para o nosso número L. Aqui é parecido, só que a gente está falando, em vez de limite de função, falando em continuidade da função do ponto, né? Então, o que a gente vai mostrar? Que a função f ela é contínua no ponto A, sem somente ser para toda a sequência convergindo para A gente tem o limite de f de x convergindo para f de A. Então, não tem muito o que demonstrar aqui, porque a gente já mostrou para limite, né? Então, se o ponto A for um ponto de acumulação, vai cair direto naquele teorema 4.1. Ah, não, é 3.3. Teorema 3.3, né? Porque nesse caso aí, a função f... É só trocar os nomes aqui, né? A gente troca esse L aqui por f de A. E pronto. Então, o limite de f de x quando x tende a é f de A, sem somente ser toda a sequência xn em x menos A, a gente tem que o limite de f de xn é f de A. Então, esse é o caso do ponto de acumulação. E no caso do ponto isolado, aí não tem nem o que demonstrar, né? Porque se o ponto é isolado, a gente já sabe que a função é contínua no ponto. Esse teorema que a gente mostrou antes, o 4.1. Tudo bem? Então, não tem muito o que demonstrar aí. E esse teorema aí ele é interessante porque a gente consegue usar as propriedades de limite de sequência para poder provar propriedades das funções contínuas. Por exemplo, a soma de funções contínuas é uma função contínua, o produto também, o quociente também, se a função de baixo for diferente de zero, e assim por diante. Prof, Oi? esse resultado 4.6 só vale para uma aplicação com um número finito de funções, no caso, né? Por exemplo, a composição da soma de finitas funções. Ah, sim, é verdade. Porque se você tiver uma soma infinita, seria, na verdade, uma série de funções, né? Aí poderia acontecer Bom, dá para pensar em exemplos aí. Uma sequência de funções contínuas, onde o limite dela não seria uma função contínua. Dá para pensar.
De soma, agora eu não estou pensando, mas pensando em limite de funções, né? O limite de uma sequência de funções. Se eu pensar numa função, por exemplo, que comece a fazer uma coisa desse tipo. Ela é sempre igual a zero, até chegar no ponto menos 2. Do 2 em diante, ela também é sempre zero. E aí, nesse intervalo, ela vai ficar linear. Vai ser uma função afim aqui. E aqui também. Então, estou fazendo esse bico aí, tá? Então, essa seria a minha primeira função. Vou chamar ela de F1. A F2, ela vai fazer a mesma coisa, só que aí indo até o ponto menos 1, digamos. Menos 1 e 1. E aí ela vai aumentar aqui. Vou fazer uma coisa desse tipo. Daí daqui para cá, faz uma coisa assim. Aí a próxima função. Bom, a ideia é essa, né? A gente vai cada vez comprimindo mais esse domínio aqui, fazendo essa função tender a infinito aí. Então, na verdade, a gente teria uma sequência de funções contínuas aí. Todas elas são contínuas no ponto zero, né? Agora, o limite dessas funções, ela tenderia a uma função que tem uma cara mais ou menos assim. Ela vale zero em todos os pontos. No ponto zero, ela na verdade não vai estar definida, ela vai estar tendendo a mais infinito aí. Então a gente tem um problema, né? Porque a função não está nem definida aí no zero. Agora, se a gente pensar em soma, provavelmente dá para pensar em alguma coisa também. Usando série de Fourier, alguma coisa assim. Mas agora eu não lembro. Mas aqui a gente está provando para 2, né? Então, por indução, prova para n, para um número finito qualquer. Agora, infinito não. Infinito, com certeza a gente consegue contra-exemplos aí. A gente poderia pensar em alguma coisa do tipo. Pensar assim, pensando na nossa função f1, pensar que a gente está trabalhando só no intervalo de 0 até 1, tá? Então, minha função f1 ela poderia fazer o seguinte. Vou dividir aqui um meio, 3 meios. Não, 3 meios só. 3 quartos. 1 quarto. Eu quero que ela faça alguma coisa do tipo. Seja sempre igual a zero. Aí nesse intervalo ela faça alguma coisa tipo um triângulo. Tá? Aqui com altura 1. Então essa seria a minha primeira função. A segunda função vai fazer a mesma coisa, só que no intervalo adjacente e o tamanho dela aí diminuindo. Em vez de ter um intervalo de tamanho 1 quarto, teria um oitavo, por exemplo. Então, minha função f2 seria uma coisa desse tipo aqui. Então, digamos, nesse intervalinho aqui ela faz uma coisa assim. E depois continua zero. Essa é f2. Aí f3 faz uma coisa assim também. Aí diminuindo o tamanho do intervalo, o resto vale zero. Então todas as funções aqui são contínuas, né? E a gente pode somar todas elas. Bom, nessa parte aqui vai valer tudo zero, elas não se sobrepõem aqui, onde elas não são nulas, né? Se a gente somar todo mundo aqui,
as próximas funções elas vão ficar cada vez mais estreitinhas aqui, né? Como se fossem vários segmentos. Então, com certeza, essa função ela não seria contínua no ponto zero, por exemplo. Porque... Bom, por quê? Bom, porque se a gente somar o valor de todas as funções aí no ponto zero, do jeito que elas estão construídas aqui, a gente pode construir de um jeito que todas elas sejam nulas no ponto zero. Então, o valor da função f aqui no ponto zero seria zero. Agora, a gente conseguiria uma sequência de pontos convergindo para zero, onde a fn de xn vale sempre 1, por exemplo. Então, o limite aí dessa função f de xn seria o limite da constante da 1, que é diferente da função no ponto zero. Então, tem uma sequência aí convergindo para zero e o limite de f de xn é diferente do f de x0. Então, essa função não é contínua em zero. A ideia é mais ou menos essa, tá? Teria que provar os detalhes aqui. Beleza? E, na verdade, isso aqui é justamente o teorema que a gente só passou por cima aqui, né? A função ela é contínua no ponto A, sem somente ser para toda a sequência x n em A, com o limite de xn igual a A, a gente tem f de xn igual a f de A. Bom, vamos provar essas propriedades aritméticas aí de funções contínuas, então. Então, se eu tiver duas funções contínuas no ponto a soma, a diferença e o produto delas ainda vão ser funções contínuas. Quando eu uso essa notação aqui, f mais g, não é um número, tá? Isso aqui está definindo uma outra função. É a função que associa cada ponto x ao ponto f de x mais g de x. Mesma coisa, produto, quociente. No quociente vale também quando a g de a é diferente de zero, para não ter divisão por zero aqui, né? Então, olha, para provar que essas funções são contínuas, no ponto A, de novo, tem dois casos. Ou o ponto A é um ponto de acumulação do conjunto X, ou é um ponto isolado. Se ele for isolado, acabou, né? Porque se é um ponto isolado, qualquer função aí definida nele é contínua. Se ele for de acumulação, a gente teria que verificar aqui. Ó, o primeiro caso aqui é A ponto isolado. Aqui, ok, porque qualquer função definida no ponto isolado, ela é contínua. Se A é um ponto de acumulação, do domínio da função. Bom, nesse caso, para mostrar que a função é contínua no ponto, a função f mais g é contínua, o que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que o limite dessa função no ponto A, isso tem que ser igual ao valor da função no ponto A, certo? Isso é verdade? Né? Pelas propriedades de limites de funções que a gente já mostrou na aula passada. Isso daqui significa o quê? É o limite, quando x tende a definição disso. F de x mais g de x.
Definição disso. F de A mais G de A. A gente viu que o limite de uma soma de funções é igual à soma dos limites, né? Quando esses limites existem. E essa igualdade é verdadeira? Aqui, olha, a princípio eu não sei se isso é verdade. Mas essa última, a gente pode dizer que é verdade, né? Porque o limite da g de x, quando x tende a A, é justamente g de A. Por quê? Porque a função g é contínua no ponto A. E o A é um ponto de acumulação. Mesma coisa para f. F contínua em A é ponto de acumulação, então esse limite dá justamente o valor f de A. Então, essa igualdade é verdadeira, essa também, a última também. Então, eu fiz para a soma aqui, podia ter feito para a diferença, para o produto, para o quociente, é tudo a mesma coisa. A gente cai, no final das contas, na propriedade de limites de funções, né? Esse teorema é interessante porque ele dá um monte de exemplos de funções contínuas aí para a gente, né? Por exemplo, se o x for um conjunto discreto, todos os pontos dele são isolados, então qualquer função aí definida nesse conjunto, ela é contínua. Bom, funções constantes são contínuas também, porque se a gente pegar qualquer ponto aí do domínio, se for ponto isolado, ela é contínua direto. Se não for isolado, quer dizer que, pegando uma sequência de pontos aí, convergindo para um ponto a gente tem que o limite da função fxn também converge para C. Então, pelo teorema 4.1 aqui, a gente também tem função é contínua nesse ponto. A função f de x igual a x é contínua. Aqui dá para fazer direto, né? Por epsilon e delta. Dado o epsilon maior que zero, a gente pega o delta valendo o mesmo valor de epsilon, então, se o x menos a é menor que delta, quer dizer que o f de x, que é x menos f de a, que é o próprio a, a gente está usando a função identidade aqui, né? Isso é menor que delta, que é epsilon. Então, bateu aí na definição de função contínua. Então, olha, aqui a gente mostrou que a função f de x igual a x é contínua. Então, essa função é contínua. Se eu fizer o produto dela com ela mesma, esse x ao quadrado, também é uma função contínua, né? Porque é o produto de duas contínuas. Se eu faço o produto de novo, x ao cubo também é contínuo. Então, na verdade, qualquer f de x igual a x na n é uma função contínua. E se eu multiplico esse x na n por uma constante, ainda é contínua, né? Porque a constante é contínua, x na n é contínua, o produto das duas é contínuo. E se eu somo várias coisas desse tipo? Somo uma quantidade finita, né? A gente ainda tem uma função contínua. Então, todo polinômio é uma função contínua. E essas funções racionais aqui, função racional é quando a gente divide um polinômio por outro, tá? Elas são contínuas também, onde elas são definidas, né? Então, nos pontos onde o QX aqui é diferente de zero. Bom, então só para encerrar, por hoje, pessoal, demonstrar esse último resultado aqui, que se a gente fizer a composição de duas funções contínuas, o resultado ainda é uma função contínua, tá? Então, olha, a gente tem a seguinte situação agora.
tem uma certa função f aqui. Uma função f, uma função g. A f está definida num certo conjunto x. A g ela está definida num certo conjunto y. Bom, contra o domínio, eu posso pensar que são todos reais aqui da g. E a imagem da f ela tem que estar contida aqui dentro desse y, tá? Para poder fazer sentido a composição. Então, aqui, digamos, está a imagem da f. Então, a composição das duas funções vai ser a g composto com a f. Eu estou supondo, então, que a função f ela é contínua no ponto A, do conjunto x, e a função g ela é contínua no ponto f de A. Tá? Então, f de A está aqui. Eu vou chamar esse ponto de B. Então, o que a gente vai mostrar é que a composição das funções g com a f é contínua no ponto A também. Como é que a gente mostra isso? É só usar a definição, tá? Então, a gente quer mostrar aqui que a composição de duas funções contínuas ainda vai ser contínua. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos começar usando o fato que a função g é contínua. Tá? A g é contínua no ponto B. Usando a definição, então, para todo epsilon existe um delta, tal que aquela implicação é verdadeira. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se... eu não lembro se a gente começa com a função g ou com a função f. Deixa eu só ver aqui. Tá, começar com a função g. Tal que os pontos próximos de B vão ser levados em pontos próximos de g de B. Eu vou chamar de y aqui, porque o x eu vou usar para a função f depois. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, então aqui, se y menos b é menor que delta, implica que g de y menos g de b fique menor que epsilon, certo? Aqui, claro que o y tem que estar no domínio da função g, do conjunto y. Então, para todo epsilon, existe um delta tal que essa desigualdade é verdadeira. Agora, o delta é um número positivo, certo? Eu vou usar esse número positivo como o meu epsilon da função f. Tá? Então, como a função f é contínua no ponto A, então, para todo número positivo que eu fixar, existe um outro positivo. Eu já usei o delta aqui, então vou chamar de outra coisa, de eta, por exemplo. Existe um eta maior que zero, tal que, se o x menos a for menor que eta, então o valor da função f, x menos f de a, tem que ficar menor do que qualquer número positivo que eu fixei antes. No caso, é o delta. Tá? Então, eu fiz desse jeito para poder encaixar essa parte aqui com essa. Porque o f de x, do jeito que a gente definiu a função f, o f de x ele está aqui dentro, né? Ele está dentro do conjunto y. E o f de a também. Então, ele está satisfazendo essas condições aqui. Então, f de x menos f de a menor que delta. Então, juntando tudo que a gente tem. Assim, para todo epsilon positivo, existe um certo número positivo aqui, eta,
tal que, se o x menos a é menor que eta, a gente tem isso daqui, f de x menos f de a menor que delta. Trocando aqui, olha, isso aqui é meu f de x. Isso é meu f de a. A gente vai ter g de f de x menos g de f de a. Menor que epsilon. É a definição de continuidade, né? Então, para todo epsilon, existe um eta, tal que x menos a menor que eta implica essa coisa aqui. Então, a composição G com F é contínua no ponto A. Bom, beleza, pessoal. Então, parar por aqui. Hoje, eu vou atualizar a lista 7 ali no Moodle já, tá? Porque vocês têm que entregar ela até dia 25, né? Então, tem que dar uma apressada aí. Beleza? Então, boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.